O homem sabe fazer uma letra. Não teria nenhum outro jeito de começar a análise de Cirurgião da Morte que não fosse essa, porque ele sabe mesmo, viu? E como sabe. Por isso vou limitar minha introdução a essa frase e o resto vocês já sabem, né? Se inscrever no canal, curtir o vídeo e conversar com a gente aqui nos comentários sobre o que estão achando do drop pedrada dos 7 minutos. Um monitor cardíaco dá início ao compasso da música que vai se manter nessa toada até o final. Mas não vai ficar monótono em momento algum, porque não só uma letra bem feita sabe fazer Rodrigo Zin, ele tem o tompeiro, sabe? Ele sabe como poucos transformar sua letra em flow e brincar com seu próprio ritmo. Na primeira vez que eu vi o rap, já fiquei embasbacado com a musicalidade que ele traz consigo e julguei que fosse consequência de rimas ricas que não se limitam ao final das frases, mas que dançam por entre os versos e sim, claro que esse é um dos pontos mais fortes do rap e do rapper, mas é mais que isso, ele encaixa o seu flow de um jeito único, deixando a musicalidade extremamente particular, cheia de personalidade. Seja usando os recursos das próprias rimas que variam sua métrica o tempo todo sem nunca sair do bip hospitalar, seja pelo uso de vários recursos fonéticos, como colocar metade de uma frase no espaço vazio de um verso passado para conseguir construir uma frase no verso seguinte, seja na construção da história através dos olhos de um garoto condenado à morte prematura desde o nascimento e até mesmo esse curto direito à vida sendo retirada brutalmente das mãos dele. Rodrigo Zin é um poeta e tem muito recurso para queimar. E quando um poeta homenageia outro, temos muita coisa para falar, porque hoje que falemos muito sobre Eiichiro Oda aqui. O fandom de One Piece hoje não pensa em outra coisa que não seja Bartolomeu Kuma, quer dizer, o fandom do mangá, né? O flashback do nosso querido grandão está quebrando a comunidade com uma das histórias mais tristes já contadas. Uma história de um amor obstinado, de tolerância, de resistência e, acima de tudo, do auge do sofrimento que pode aguentar um homem gentil ao extremo. E chega a ser absurdo pensar que a história de Kuma seja para muitos fãs a mais triste do mangá, do mesmo mangá que temos os sofrimentos mais recentes de um ano, com a garantia Otama sofrendo com a fome e sendo privada do mínimo para a dignidade humana, privada de água potável. Isso sem falar com as vítimas das Smileys, que sofriam as piores dores possíveis sem poderem ao menos parar de rir. Podemos viajar por sofrimentos mais antigos também, a fome do Sanji, o trabalho escravo da Nami, ou até mesmo a proteção obstinada do cachorrinho Chow Chow defendendo com seu corpo e sua alma a loja do seu amado dono. Desde o começo, One Piece já nos mostrava que nos faria sofrer e relembro de todos esses sofrimentos, porque Cirurgião da Morte conta com a história de Law, uma história tão cruel e impiedosa, e mesmo assim ela não é o pior que vemos no mundo de One Piece. Também não é a pior no nosso mundo. Porém, aqui vemos o poder que a música tem de ligar os mundos, de ligar o mundo fictício de One Piece à realidade de maneira incontestável, porque infelizmente o fandom de One Piece é lotado de pessoas que insistem que o mundo de One Piece não tem qualquer relação com o mundo real, e aqui Zin os cala. Tendo tantas coisas para falar sobre a história do Law, o rap escolheu a dedo a informação do hospital incendiado. Fato que, infelizmente, nos últimos meses tem acontecido com uma frequência cruel no nosso mundo. Não que qualquer frequência seja tolerável, mas é uma atitude tão vil que me deixa até sem palavras para continuar falando sobre isso. Com toda a família dentro, o meu povo foi empilhado. Com todos esses monstros vendo, com armas comemoraram. Pensar em um povo empilhado, como se empilham mercadorias em um supermercado, é uma desumanização muito terrível e a escolha de palavras do Zin aqui foi perfeita para mostrar como funciona a desumanização. Os genocidas comemoraram com as armas para cima depois de realizarem uma chacina, porque, para eles, o ato que cometeram não foi um massacre. Afinal, corpos que podem ser empilhados não são humanos. E isso é tão o nosso mundo real, não só a destruição de hospital, mas as estratégias de desumanização realizada pela ideologia dominante para facilitar que soldados consigam matar sem culpa, sem remorso. Muito pelo contrário, fazer que soldados matem e dancem, bebam e comemorem em cima da pilha de vidas ceifadas. Essa é uma estratégia militar antiga, diferenciar povos entre escolhidos e inferiores, escolher a dedo quem merece viver e quem é descartável. Isso é One Piece e isso é o nosso mundo. Mas não pensem que isso acontece apenas nas guerras. A ideologia dominante age de maneiras cruéis e disfarçadas, e me sinto na obrigação de fazer esse apêndice à análise para mostrar para vocês como até os mais preparados entre nós podemos cair nessas falácias. Recentemente, bombou na internet os resultados do PISA,
o Programa Internacional de Avaliação Estudantil. E nas redes sociais, os comentários mais ouvidos eram que os brasileiros eram burros por estarmos mal ranqueados nessa prova esquisita. Eu fui atrás de ver um pouco mais sobre esses resultados e o detalhe importante que encontrei é que os Estados Unidos receberam várias classificações desse exame. Classificações que separavam os estadunidenses por etnia. No alto do ranking, tínhamos os com descendência asiática e europeia. Nas posições mais abaixo, os de descendência latina e africana. Qual a lógica por trás de separar o próprio povo no ranking? Qual é a ideia por trás dessas provas e esses testes de QI? Acho que vocês já sabem a resposta. Desculpem-me pelos desvaneios e voltemos à letra que continua pesada o tempo todo, mostrando uma criança sendo consumida pelo medo, mais até que a própria doença que ceifa a vida, perdendo a fé para uma guerra de uma justiça vendida, uma chacina que foi comunicada pela mídia como o melhor para todos, eliminar todo um povo para que uma doença não se espalhe. Quem deveria nos proteger, no fim, nos joga aos lobos. Toda essa primeira parte do rap do Rodrigo pode facilmente deixar de ser um rap de anime. Tirem as imagens, limpem a mente e ouçam atentamente a letra. Tudo o que ele fala diz tanto respeito ao nosso mundo que poderia ser lançado como uma canção desvinculada de um anime. E isso é muito poderoso. Por mais que músicas mais narrativas tenham um charme próprio, a capacidade de desvincular a sua canção da obra original e contextualizar aquela letra no nosso mundo é muito forte, e o trabalho que o rapper fez aqui foi primoroso, digno dos maiores elogios que podem ser feitos, de verdade. Daqui pra frente, a música foca mais na relação do Lau com o Corazon, então vou voltar a falar dela aqui a pouquinho, porque antes tenho que parabenizar o 7MZ por ter colocado em dias seguidos um rap do Chopper e outro do Lau, os dois médicos mais presentes na obra e que podemos traçar muitas convergências e divergências entre suas essências, entre as suas relações com a medicina. Pegando emprestado só um pedacinho da letra do Zen agora, onde o Coração num primeiro momento fala pro Lau, o monstro não sou eu, e a frase se repete, mas dessa vez é na voz e na mente do Lau, ele, tão cheio de ódio e autodestruição, reconhecendo que ele próprio não é um monstro. Por quê? Por mais que Lau soubesse o que haviam feito com seu povo era criminoso e brutal, é difícil para uma criança, vendo todas as notícias dizendo que seu povo precisava ser erradicado pelo bem da humanidade, não se sentir algo de muito terrível. E essa autossensação de ser um monstro não só faz paralelo com Chopper, como é o próprio título do rap de Pedro Alves. E se isso não foi combinado, foi uma das coincidências mais incríveis que já vi. Mas o que mais me pega é ver a diferença da mentalidade dos dois quanto à medicina. Chopper sendo o médico mais idealista, que sonha em curar todas as doenças do mundo, enquanto Lau demonstra só querer retribuir um favor. Afinal, se ele foi salvo, por que não poderia salvar as outras pessoas também? E a dor na mentalidade de Lau é clara, porque ele se propõe a salvar como retribuição de um favor, mas quem ele mais queria salvar, ele não foi capaz. Ambos os médicos perderam aqueles que os acolheram por um engano que cometeram. Ambos carregam uma culpa dentro de si. Uma culpa que se converte em querer um mundo melhor. Para nossa Rena favorita, dando sequência ao seu sonho de ser o mentor. Para nosso emo querido, realizando aquilo que mais queria realizar naquele momento, mas não pôde, salvar uma pessoa querida. Pra quem não sabe, Corazon é meu personagem favorito de One Piece, então toda a sequência do rap tem muito significado pra mim, mas eu não vou me prolongar por horas, vou apenas falar das sutilezas de Zin. Os batimentos cardíacos ao falar e repetir a palavra tudo, dando a ambiguidade do coração batendo e o coração fazendo tudo para encontrar a cura de Lau. Um fruto do diabo atrás da fruta do diabo. Muito bom se referir ao Dom Flamingo como o fruto do diabo, sabendo que ele é um Tenryubito. O maior milagre pro Lau não sendo a sua própria cura, mas trazer o sorriso de coração para sempre estampado nas costas, estampado na sua Jolly Roger, estampado na sua memória. Memória que vai se lembrar para sempre daquele que morreu com um sorriso no rosto. E por fim, o final, o beat que todo seguia no sonórico bip do monitor cardíaco, alterando pro apito que nunca cessa, o apito que indica a morte, a parada do coração, a morte de coração. Tudo muito lindo, muito forte, doloroso e poderoso. Tudo extremamente poético e claramente se consolida como um dos meus rap geek favoritos de todos. Não sei se a sequência do drop conseguirá superar essa pedrada. E essa foi a análise, me emocionei demais e acabei passando da conta. Desculpa, gente, mas e aí? Me contem, concordam comigo que esse rap foi o melhor do drop até agora? Ou prefeririam outro? Acham que os raps que estão por vir serão melhores ainda? Nos contem aqui e não esqueçam de verificar se já curtiram o vídeo e nos seguiram.
Aproveitem também e recomendem essa análise para um amigo. Nos vemos na próxima. Tchau!